boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. O Brasil foi tomado de norte a sul por manifestações de ruas, que foram iniciadas muito focadamente na cidade de São Paulo, no protesto do movimento Passe Livre, a pretexto de um aumento de 20 centavos na passagem do transporte coletivo. O que era uma manifestação apenas de paulistas ou paulistanos se transformou em manifestações em todas as capitais brasileiras. Fortaleza, Brasília, onde o Congresso foi cercado, Rio de Janeiro, onde os manifestantes protestaram, inclusive diante do prédio da Assembleia Legislativa, Maceió, Belo Horizonte, enfim. Várias capitais brasileiras experimentaram os protestos que estão sendo mobilizados através das redes sociais. Nos últimos dias, a gente tem acompanhado pela imprensa a manifestação de cientistas sociais, de jornalistas, todos muito comedidos a tentar explicar o que está de fato acontecendo no Brasil. Que manifestações são estas? De onde elas partem? Com que objetivo? Hoje, inclusive, a presidente Dilma Rousseff, no encerramento de um ato oficial do governo, reconheceu a legitimidade das manifestações e disse que o governo está atento ao que se ouve nas ruas. A presidente chegou, inclusive, a dizer que os manifestantes, as manifestações, pedem mudanças e que o governo está atento a estes clamores das ruas. A presidente disse também que as manifestações também são contra a corrupção no país, disse a presidente Dilma Rousseff. Uma pesquisa do Ibope mostrou que 94% das pessoas pesquisadas numa pesquisa através da internet consideram legítimas as manifestações e reprovam a ação de repressão da polícia. O Instituto Datafolha, ligado ao jornal Folha de São Paulo, mostra que 84% dos participantes das manifestações em São Paulo não possuem nenhuma preferência partidária. As manifestações, repito, nascem nas redes sociais e o que está se vendo é sem vinculação a partido político, a sindicato ou mesmo a central sindical. A gente vai falar deste assunto, vamos tentar debater este tema. A produção convidou o deputado estadual que está aqui comigo, Lula Moraes, do PCdoB. Ele está aqui comigo, é um deputado sindicalista que já participou de vários movimentos, que tem, digamos assim, uma experiência de conviver com movimentos de reivindicação, inclusive já liderou alguns como médico, enfim, como representante do Sindiágua na CAGES. A gente vai conversar com o deputado Lula Moraes a partir de agora e vamos falar deste tema e também de outros assuntos da nossa pauta a partir de agora aqui do programa Questão de Ordem. Está no ar hoje com o deputado Lula Moraes do PCdoB. Você participa do programa pelo nosso endereço eletrônico que está aí no vídeo. Aliás, o nosso endereço não, o nosso número de contato, que é o Disque Assembleia, o 0800, você pode utilizá-lo para, evidentemente, manter contato, fazer algum comentário, apresentar sugestões para o nosso programa. O deputado Lula Moraes é também o presidente do Conselho de Altos Estudos da Assembleia Legislativa, que está fazendo um debate muito interessante sobre a questão da refinaria, que é um projeto aqui da Assembleia. Aliás, a refinaria que recebeu uma boa notícia, porque o governador esteve hoje em Brasília, em reunião com a presidente Graça Foster, e, ao que parece, se encaminhou concretamente uma parceria que pode começar a viabilizar com mais rapidez o projeto da refinaria no PECEM. Deputado Lula, tudo bem? Boa noite. Prazer. Boa noite, Renato. Boa noite aos telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia. Deputado Lula Moraes, o sociólogo Manuel Castells, que é considerado um dos maiores especialistas em novas mídias, ele esteve no país recentemente e deu declarações sobre movimentos mobilizados pelos novos meios sociais, as chamadas redes sociais. E ele chamou a atenção para o fato de que todos os dados no mundo todo, não só no Brasil, essas manifestações ocorreram na Grécia, todas têm um pano de fundo. No Egito, a tal Primavera Árabe, etc. Todas elas partem de algum ponto focal, mas terminam crescendo diante de uma série de reivindicações latentes da sociedade. E ele diz o seguinte: todas mostraram um certo desprestígio de partidos, do parlamento, com uma espécie de crise de representatividade e uma espécie de descrença na democracia representativa, o que seria muito grave, tendo em vista que
é o sistema, digamos assim, que pelo menos o Ocidente escolhe para representar os cidadãos, as cidadãs, que é a democracia. Você elege os seus representantes, eles vão para os parlamentos, etc, etc. Eu queria que como é que o senhor está vendo essas manifestações? De A a Z, todo mundo, mesmo quem censurou, até pediu desculpas. Tem um caso aí exemplar de um jornalista, Arnaldo Jabor, que fez um comentário muito duro e hoje... Precipitado, e hoje ele pediu desculpas publicamente através de um blog, dizendo que errou na avaliação que ele fez inicialmente dos movimentos lá em São Paulo. Veja bem, Renato, eu titularia esse movimento como o povo nas ruas por mais democracia e direitos sociais. Por democracia por quê? Como você bem acompanhou, essa manifestação, que é uma ONG, o Passe Livre é uma ONG que tem em São Paulo, em alguns lugares do Brasil, mas em São Paulo ela se consolidou mais, que mobilizou 500 pessoas. A primeira manifestação tinha em torno de 500 pessoas. Como é que foi tratada essa manifestação? Essa manifestação foi tratada com muita peia, como se diz. E essa atitude de repressiva, né, provocou uma reação de solidariedade da juventude, da sociedade àquela atitude. Então, acho que essa é a primeira questão que nós não podemos deixar de observar. Bom, mas essa mobilização que aconteceu de forma tão ampla, foi só por isso? Também creio que não. Foi só por causa do aumento do ônibus? Também creio que não. Mas você sabe muito bem que na dialética tem uma lei que diz que uma gota transborda um copo d'água. O que na minha... Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, como dizia o Chico, e foi a gota d'água. O que está por trás, vamos dizer assim, na minha observação desse conjunto e dessa amplitude dessa mobilização? Uma combatividade muito forte da juventude, um enfrentamento direto, né, com os órgãos repressivos, e na condição de muitas necessidades, de muitos problemas que nós conversamos todo dia, da violência, da questão da saúde, da mobilidade urbana, seja do transporte público, seja dos engarrafamentos dos carros privados, né, da questão da corrupção, enfim, um conjunto dos juros altos, da inflação, esse conjunto de problemas que nós temos, eles desaguaram, vamos dizer assim, nessa manifestação. As pessoas ali querem um Brasil melhor. Todos afirmam, nós queremos um Brasil melhor, nós queremos melhoria. E essa melhoria se dá exatamente por conta dessas demandas reprimidas que estão postas para as pessoas. Nós tivemos uma mobilidade social relativamente rápida de uma parcela significativa da população. Essa população da periferia, de bairros das nossas cidades, das grandes cidades, elas não estão mais preocupadas porque o que vai ter de comer hoje à noite, que era há pouco tempo uma preocupação. Ela já está preocupada como é que vai se transportar melhor, como é que ela vai ser atendida de saúde melhor, como é que ela vai ter um ambiente de lazer melhor, como é que ela vai deixar de ter a violência. Então ela já está reivindicando melhorias. Veja bem qual foi a opinião do Davi Luiz e do Hulk hoje no Diário do Nordeste sobre o assunto. Os jogadores. Os jogadores que foram entrevistados e emitiram a seguinte opinião. O Brasil quer melhoria. Já teve uma melhoria, mas ele precisa de mais. E essa reivindicação e essa mobilização, ela vai em todo esse sentido. Nós temos um orçamento que não está sendo executado completamente. Eu vi hoje que o orçamento da saúde só foi executado 18%. Então, no ano passado devolveu-se. Estamos em junho. Devolveu-se recursos da saúde. E a saúde precisando de dinheiro. Então, a lógica do superávit primário, a lógica de juntar recursos para poder pagar dívida, a dívida que só resolve e leva mais recursos para os rentistas. São 20 mil famílias no Brasil que todo ano abocanham 180 bilhões de reais oriundos exatamente do trabalho do brasileiro. Então, isso tudo vai desaguando e a voz das ruas, a presidenta Dilma falou muito bem, está querendo mudança. E mudança
E ela, então, que a presidente comece as mudanças. Que ela assuma responsabilidades a mais, que os governos estaduais assumam responsabilidades a mais. Você sabe que os 2 lugares onde a maior ação repressiva teve foi São Paulo e Minas, Belo Horizonte. Coincidentemente, são 2 estados administrados pelo PSDB. Mas Vocês talvez têm a não seja ver, porque... mas pelo menos foi... O Rio também nesse caso. O Rio teve pontualmente na Assembleia, porque ali também houve um exagero de grupos mais radicais. A própria polícia foi acuada dentro da Assembleia Legislativa. É perigoso alguém atirar, não é também? É grave isso. Muito. E eu acho que esse problema, que quando a gente aqui estava falando, que se volta muito para o parlamento, a mídia fica estimulando muito a negatividade do parlamento. Permanentemente fala muito mal do parlamento como sendo um ambiente pernicioso. E as pessoas, no seu senso comum, terminam se voltando contra isso. Mas, deputado, isso também não reflete a falta de uma reforma política que há muita sociedade pede e o Congresso não faz. Quer dizer, a discussão real sobre o nosso funcionamento democrático, de eleições mais limpas, de um financiamento que não favoreça a corrupção. O senhor não acha também que esses clamores que já estão na sociedade há muito tempo também é a gota d'água? Quer dizer, passou-se já muito... Há quanto tempo se fala em reforma política e o Congresso não faz? Esse é um conjunto de problemas que aqui eu levantei que faz com que isso aconteça e que aconteceu. O que nós temos que buscar fazer? Eu acho que a sociedade precisa... dá mais, quando eu disse que ela luta por mais democracia, ela quer participação. O movimento do passe livre, cercado, o movimento do passe livre deseja participar da discussão da planilha. O Congresso ontem foi cercado, não é? E até porque o Congresso é a casa do povo, né? Tá mais do que certo. E os senadores, inclusive, o Senado não teve nenhuma postura de mandar bater, coisa nenhuma. Pelo contrário, o Senado recebeu, todo mundo entrou, pulou, e não houve. Foi o único local onde não houve repressão policial, foi no Congresso. De todas as manifestações realizadas, o único local onde não houve nenhuma repressão, nenhum cacetete foi levantado contra nenhum manifestante, foi exatamente no Congresso Nacional. O Congresso que está discutindo agora a reforma do Código Penal, coisas que a gente pode avançar no combate à violência, então está na hora também dos congressistas entenderem que eles precisam olhar mais atentamente o que eles vão votar. Eu acho que a democratização da mídia, a discussão está posta. Tudo isso, a reforma política, o protesto lá em São Paulo contra uma emissora de televisão. Pois é, a emissora foi, como sempre nos movimentos sociais, que ela escondia os movimentos sociais. Agora não dá mais para esconder. Agora não, ela tem interesse de fazer porque esse movimento é um movimento que desejam estes que se volte contra o governo. Eu não tenho dúvida. Mas esse movimento... O governo vai receber uma pancadinha também. Claro que recebe, mas no sentido de contra para derrubar. Eu entendo que estão tentando levantar um fora Dilma. Não sei se isso tem apelo para a tanto. Mas esse movimento... Mas o movimento não é manipulado por ninguém. Não percebo. Eu acho que a entrevista que os 2 jovens deram na Roda Viva ontem, tanto a Nina Campelo como o Lucas, um professor, que são os 2, vamos dizer assim, que dirigem o Passe Livre lá em São Paulo, são pessoas de uma cabeça muito boa. Primeiro, quando alguém vem falar de se eles estavam... que fazer para não serem contaminados pelos partidos, segundo a pergunta reacionária, conservadora do jornalista, tirar proveito. Ela disse, não, nosso movimento não é contra partido. Claro. Nosso movimento é um movimento social que deseja que haja um transporte de melhor qualidade e uma tarifa justa. E o partido e os partidos que desejam participar, não é problema nenhum ter a sua participação. Já o Lucas, de forma muito também consciente do papel e do momento que se vive, perguntaram se ele tinha a dimensão de alcançar, de que aquele movimento alcançaria essa amplitude que se deu. Ele disse, hoje o povo brasileiro, que teve uma melhoria na sua vida nos últimos 10 anos, está desejando mais melhorias, está desejando melhores condições. Então, e feliz da democracia que permite que as pessoas vão às ruas e busquem a melhoria. E nós temos que estar juntos, claro, como cidadãos, como político, como partido, como integrante do movimento social. Acho que esse é o nosso papel, reforçá-los. Até porque, deputado, quer dizer, a democracia que não resiste ao povo na rua, ela não é verdadeiramente uma democracia. Não, democracia. Democracia é o povo na rua. É nessa hora
que eu acho que a democracia se fortalece. Eu acho que a presidente Dilma, inclusive, foi muito feliz no discurso dela, quando ela falou das mudanças. Ela disse que a democracia brasileira amanheceu mais robustecida depois das manifestações de ontem. Claro, uma democracia que não convive com manifestações de rua não é democracia. E você percebe ali uma presença muito forte da nacionalidade, coisa que não era muito presente nas manifestações sociais. Bandeiras brasileiras, pessoas vestidas com a bandeira brasileira. Verdade. Tem uma cena do YouTube que é arrepiante. A juventude descendo o hall da galeria do metrô, cantando o hino nacional, de forma muito coletiva, pacífica, caminhando para pegar o metrô. Se fazia muito isso na época da ditadura, contra a repressão. Então, eu acho um movimento alvissareiro, eu percebo que é um movimento que necessita ser acompanhado, observado e reforçado naquilo que ele almeja. Na minha opinião, mais democracia e mais direitos sociais. E nós precisamos olhar principalmente para a economia, porque a nossa economia é muito vilipendiada pelos interesses estrangeiros de forma permanente. Agora, o fato de ser em Copa de Confederações ou Copa do Mundo, isso não vem ao caso, né, deputado? O importante é que o movimento aclude, estão aproveitando a visibilidade da Copa. É do jogo. Inclusive, aqueles que se voltam contra os gastos na Copa, na minha opinião, eles não são gastos que são gastos... Você fala muito no de Brasília, que é o local onde nem tem futebol para um estádio tão grande. Todos estes estádios, hoje chamados arenas, eles não são apenas para futebol. Veja, futebol não sustenta um estádio. Veja o que aconteceu... Em Brasília nem futebol tem. Né? Nem tem. E veja o que aconteceu aqui recentemente com o show do Paul McCartney. Quer dizer, aquilo é um evento, um mega evento internacional, em que você tem uma condição de comportar ali aquela quantidade de milhares de pessoas. Um evento que dá renda. Os estádios foram todos com financiamento do BNDES. Esses financiamentos serão pagos pelos consórcios e por aqueles que vão explorar. A crítica que houve das ruas é o seguinte, que se mobilizou recursos rapidamente para isto, e tem que se mobilizar também com a mesma velocidade para a saúde, para a educação, que estamos a reclamar também. Nada um contra o outro. Uma coisa não se opõe à outra. Uma coisa não viria para a outra. Você não pode dizer que vai buscar recursos do BNDES para colocar dentro da saúde. Não existe esse mecanismo dentro da burocracia pública para fazer isso. O BNDES financia investimentos que são para produzirem recursos, que possam ter retorno para o seu pagamento. Estes são produzidos assim. Os estádios todos no Brasil foram gastos 6 bilhões de reais, Renato. Só a Copa trará para o Brasil 30 bilhões de reais. Então, ele se pagará dentro de um tempo do gerenciamento destes. E o legado da mobilidade urbana, dos equipamentos urbanos que foram ganhos em função da existência da Copa, eu não vou fazer um discurso demagógico de tornar o fácil discurso e penetrar na ignorância, como a gente percebe de alguns que fazem esse discurso. Eu acho que, na minha opinião, isso é positivo. Todo país desejaria ter uma Copa, e uma Copa traz importantes legados para a sociedade brasileira. Estou aqui com o deputado Lula Moraes, deputado do PCdoB. Vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já. O Ceará está preparado para receber uma grande conquista. A Refinaria Premium. Compromisso do governo federal que vai acelerar o crescimento do nosso estado. A Assembleia Legislativa se une aos cearenses para exigir em uma só voz. Refinaria já! Refinaria Premium do Ceará. Compromisso que precisa ser cumprido. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Turminha do MPF. Assunto de gente grande pra gente pequena. Malu! Psiu. O moço da cantina disse que pode me dar 3 fichas pro lanche da turma. Hã? Tá falando do lanche comprado com o dinheiro de todos os alunos? Se todos têm direito a uma ficha, por que você teria direito a 3? Falou que é só dar um presentinho pra ele.
Rafinha, isso é errado e tem nome. Corrupção. É igual a roubar, sabia? Calma, Malu. É claro que eu não aceitei. E eu contei pra diretora. Ela vai ficar de olho. Que alívio. Esperto e antenado como sempre, né, Rafinha? Honestidade é coisa séria. Estamos ligados. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Estou aqui com o deputado Lula Moraes e a gente está analisando alguns aspectos a propósito dessas manifestações que tomaram conta do Brasil. A gente pode dizer assim, literalmente, a grosso modo, o Brasil foi às ruas, porque não foi só São Paulo, não foi só Rio, foi Rio, São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Maceió, enfim. O Brasil foi às ruas e promete continuar indo às ruas e agora não mais só para passagens, mas os objetivos são bastante, digamos assim, amplos, não é? E Diversificados. Diversificados, pronto. A palavra é essa. Me auxilia aqui o deputado Lula Moraes. Estou aqui com o deputado Lula Moraes, que é presidente do Conselho de Altos Estudos da Assembleia, ele que é o líder do PCdoB aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, as manifestações mostraram também o seguinte, que as redes sociais, como instrumento de mobilização, chegaram para ficar. Quer dizer, o povo hoje não é mais refém das mídias eletrônicas, das mídias tradicionais, da grande imprensa, etc. Não. O povo hoje se mobiliza pelo Facebook. Com a rede Facebook, de repente, reúne 200 mil pessoas, você faz uma convocação de 200 mil pessoas que você não atinge em alguns programas de rádio. Com custo baixo. Em alguns jornais, o custo baixo. Custo baixo. Quer dizer, rápido e baixo. Tem jornal que você não tem essa circulação, a tiragem toda. Rádio que não tem essa audiência. Você sabe muito bem que a campanha do Obama, principalmente a primeira campanha, teve uma forte participação, presença nas redes sociais. Foi a rede social que mobilizou a juventude, foi a rede social que mobilizou recursos. Verdade. Né, de forma muito competente. Então, hoje, você não tem mais como conviver na sociedade apenas com a informação da mídia, da grande mídia, do jornal escrito, falado, do rádio. Hoje ela complementa e, na minha opinião, até às vezes extrapola a sua diversidade e a sua democracia, porque nela não tem censura, nela não tem proprietário, nela não existe aqueles que possam programar e dizer o que deve ou o que não deve fazer. Não tem limites para a liberdade. Não tem limites para a liberdade e, por outro lado, também tem muita mentira. Sim. E é muito perigosa por isso também. Muitas vezes... Eu não vejo assim perigosa. Perigosa porque aqueles que utilizam... Mas perigoso é não ter a liberdade para usar. O perigoso que eu quero dizer é que ela denigre, tira a palavra denigre, ela atinge personalidades. Eu que dialogo por ela, de vez em quando chega um cidadão que... Faz parte. O senhor está na chuva para se molhar, porque o senhor paga um preço de ser um deputado. Mas isso não é, ela não deveria ser usada dessa forma. Né? Mas isso é minoria. Você não pode abrir a boca, te cala. Quer dizer, isso é uma atitude, não é de dialogar. Isso não é democrático. É uma atitude autoritária, né? Presunçosa. Você não tem como estar falando isso, você te cala. Quer dizer, a rede social para você dialogar, dialogue, dê sua opinião, receba. Questione, rebata, faça, rebata. Eu acho que ela é muito salutar para você fazer esse tipo de conversação e de debate de ideias. Deputado, olha, uma pesquisa divulgada hoje, terça, pelo IBOP, diz que 72% dos entrevistados aprovaram as manifestações lá em São Paulo. Na segunda-feira foram 240 mil pessoas que foram às ruas em várias capitais. O IBOP diz também que a maioria, ou 83%, acredita que o Brasil passa por uma fase crítica em que as mudanças políticas são necessárias. E a previsão é que as manifestações continuem. 60% prevê que os protestos vão continuar.
33% acreditam que as manifestações não vão parar, mesmo depois da redução do preço do transporte. Já para 32%, a verdadeira causa das manifestações é o descontentamento da população em geral. O painel do Ibope vai dizer aqui e tal. Bom, aí diz aqui também o seguinte, sobre a ação da polícia. 78% considera que os policiais reagiram com mais violência e força do que deveriam. 59% diz que o comportamento dos policiais diminuir a legitimidade da PM. 84% são contra o uso de bala de borracha. 66% são contra a utilização de spray de pimenta. 58% são contra o uso de gás, de bomba de gás. 51% contra a bomba de efeito moral. Apenas 18% dos internautas disseram que a causa real foi o aumento. No Datafolha, 84% disseram que não tinham preferência partidária. E 71% disseram que participaram pela primeira vez de um protesto de rua. Isso é muito salutar. Isso é interessante, muito né? salutar, Isso muito é importante. interessante. A questão da preferência partidária, a população em geral não tem preferência partidária. Em qualquer momento, você for fazer a pergunta, aos que se identificam com algum partido é mínimo. Dos que se identificam. A grande maioria, na verdade, é nesse poste. Isso eu não vejo que seja um problema só no Brasil. Agora, como nós vamos abrir o debate com a sociedade? Eu acho que isso é o grande papel. Como fazer? E aí? Eu acho que o papel dos dirigentes, dos governantes, do parlamento é possibilitar essa abertura de debate com a sociedade. Qual o melhor canal? Qual seria? Conferências. Vamos ampliar o debate sobre as conferências, sobre determinados temas que estão postos nessa preocupação coletiva. Temos que debater a questão da mídia, a questão da violência. Veja bem, o Conselho de Segurança e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, o Conselho de Segurança, Sim. Só foi instalado. Não funciona ainda. Só foi instalado no primeiro governo Cid. Falta se reunir, né? Não mais se reuniu. Por quê? É importante que ele se reúna. Por quê? Eu acho que é um espaço onde você integra a diversidade da opinião da sociedade e vai debater o tema. Sem dúvida. Como em São Paulo, o Conselho da cidade, que reuniu para discutir a questão da tarifa, 100 e tantos representantes. Isso tem que ser permanentemente. Deputado, as pessoas estão desejando participação. O senhor está falando aí da questão da tarifa, e no meio dessa polêmica lá em São Paulo, eu ouvi uma entrevista da ex-prefeita, hoje deputada federal, Erundina. E ela disse o seguinte, quando ela foi prefeita de São Paulo, olha bem, faz muito tempo. Foi em 98. Pronto. Não, 88. 88, faz mais de 20 anos, né? Ela propôs a Câmara Municipal de tarifa São Paulo, zero. Tarifa zero, e foi derrotada. E retirado no IPTU. Pronto. E o cálculo seria feito no IPTU, recalculava para as zonas mais ricas que pagariam as zonas mais pobres, quem ganhasse, quem tinha. E a Câmara rejeitou a proposta da prefeita Erundina. Isso estava resolvido o problema de tarifa, era tarifa zero, tarifa para todo mundo, transporte de graça para todo mundo, equacionado por um imposto que a sociedade ia pagar para ter um transporte público de graça. Você sabe e a Câmara votou contra. Rejeitou. Você sabe que a presidenta Dilma, há poucos dias, retirou o PIS e o COFINS do componente da tarifa de transporte. Há menos de 15 dias. Retirou esse componente. Mesmo assim, a tarifa aumentou agora. A tarifa aumentou. Em São Paulo, 70% é custeada pelo usuário, 20% pelo poder público e só 10% pelo poder privado. Só 10%. Tem que discutir isso também. Tem que discutir. Claro que tem. Como isso aqui pode ser mais democrático? Exatamente. Entendeu? Então, se você abre a caixa preta desse sistema, nós temos como democratizá-lo mais a sua manutenção. Acho que o caminho é o debate, o caminho é a democracia, o caminho é a transparência, o caminho é a participação da sociedade no conjunto dos problemas dela própria. Sem dúvida. Bom, deputado Lula, mudando um pouco de assunto, mas também um assunto muito importante, hoje a imprensa noticia que o governador teve o encontro que estava previsto para esta terça-feira em Brasília com a presidente Graça Foster. O governador está indo agora em julho para Seul, na Coreia.
ter um encontro com investidores, inclusive aquela empresa, né, a GS Corporation, que tem interesse em investir na refinaria do Ceará, que seria construída por módulos, 3 módulos, cada módulo por 100 mil barris, que fecharia os 300 mil do projeto original da Petrobras. E esse primeiro encontro, ao que parece, foi positivo. A Petrobras entendeu as razões do governo e parece que avalizou, digamos assim, essa parceria. Este é o caminho para acelerar. Isso significa o quê? Que a Petrobras não está com caixa suficiente para bancar sozinha? Ou é bom que tenha parceiros mesmo? Não, a Petrobras não tem caixa para construir 4 refinarias. Não tem. Não tem. É muito A dinheiro. Petrobras também não está quebrada como a gente escuta falar. A Petrobras, você lembra muito bem que há pouco tempo, em 2008, 2007, 2008, ela capitalizou-se Foi. com cerca de 75 bilhões de dólares, que foi a maior capitalização da história do capitalismo, quando ela incorporou o pré-sal ao seu patrimônio. Então, ela não é uma empresa que não tenha lastro, ela tem lastro. Recentemente, ela foi captar, aí já é captar, 12 Buscar bilhões de dólares de financiamentos internacionais. De Ela financiadores pegou internacionais. emprestado e depois vai pagar. Pronto, então ela pegou 12 bilhões de dólares. A Apple pegou 16 bilhões de dólares. Só para a gente comparar e dizer por quê. Porque a gente escuta na Assembleia alguém dizer, não, ela está falida, que ela foi buscar 12 bilhões de dólares no mercado. A Apple também foi. Isso não é problema nenhum. Não tá falida. Isso faz parte do capitalismo. do capitalismo e da sua sobrevivência. Ela está querendo sócio para a realização para concretizar essa refinaria. O governo Cid foi conversar com a presidenta Graça Foster, que deu carta, vamos dizer, branca para ele poder debater com financiadores, com possibilidades. Tem a Coreia, mas no concreto o mais forte é o chinês. Porque o chinês já participou com 10 bilhões de dólares da capitalização. O mais forte é o chinês? O chinês participou com 10 bilhões de dólares da capitalização e quer entrar também no refino, o chinês. Então, a parceria que vai concretizar o que Porque essa tá refinaria ela é mais fundamental para fazer o refino do petróleo bruto. bruto. Então, essa parte do modular, pelo que eu estou escutando de técnicos da Petrobras, ela não existe essa possibilidade de ser modulada. Ela vai ser como está previsto no projeto inicial. A história de modular era para ser mais rápido. Né? Mas não existe essa hipótese, pelo menos que eu tenho escutado. Alguém aventou, a pessoa disse assim, o galo cantou, ele não sabe aonde. A verdade, o que está concreto é que vai fazer inteira e vai operar em 2017, essa é a determinação e a necessidade do Brasil e da Petrobras. Em julho ou agosto, irá iniciar o processo de cercação de todo o muro. Julho é agora. Agora, de cercação, só aí são 10 milhões de reais de custo para fazer esse trabalho. E segundo a informação que eu tenho, é de que no início do próximo ano estará começando de fato a terraplanagem e a supressão vegetal. Não adianta fazer a supressão vegetal logo, porque daqui 6 meses ela voltou a crescer. Então, essa é a expectativa de que nós estamos ouvindo, vamos dizer assim, dos segmentos técnicos da Petrobras. Portanto, esse trabalho que a refinaria, que o nosso presidente está encaminhando, de iniciar essa construção já, é positivo porque o Brasil precisa dessa refinaria e o Ceará vai tirar o maior proveito, portanto, dela, tendo em vista que vai dobrar o nosso ICMS, que hoje é 7 bilhões de reais por ano, quando ela operar, para 7 bilhões de reais por ano somente da refinaria. Aliás, vai ter mais agora, quinta e sexta, não é? O movimento continua, o Refinaria Já. Vamos visitar o Crato na quinta-feira e na sexta-feira Iguatu, e toda semana 2 outros municípios, finalizando em julho, provavelmente dia 15 em Fortaleza, com um Essa grande data pode encontro. mudar, o presidente Vai depender aí. da agenda da presidenta da Petrobras e dos demais autoridades convidadas. Então vai ser Crato e agora Crato e Iguatu. Iguatu na sexta-feira. Que vem. Já o movimento já esteve em Sobral, Tianguá, já teve Crateús e Limoeiro do Norte. Exatamente. E, portanto, todo o Ceará será
visitado por este movimento, idealizado pelo presidente José Albuquerque, da Assembleia, e que está sendo coordenado pelo o Conselho de Altos Estudos, não é? Que é presidido aqui pelo deputado Lula Moraes. Pelo que o senhor já viu lá nesses encontros, a receptividade da população, porque a refinaria parece uma coisa tão distante, né, para o povo, não é? Mas o que é a impressão sua? Quer dizer, como é que o povo percebe essa história, refinaria, o que ela representa? Quando vai você melhorar? chega e já diz o seguinte, se você não fizer nada, ficar sentado, eu até pego uma frase do Raul Seixas, sentado com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a refinaria chegar, ela chegando, você já vai ter um aumento, vai dobrar o ICMS de cada município. Isso já é um fato concreto. Isso é um fato concreto. Agora, nós temos que tirar proveito da sua construção. A cadeia, né, que ela cria. No processo de construção dessa refinaria, porque só aqui serão criados 90 mil empregos. Imagine quantos milhões de tijolos vão ser necessários só para cercar. Então, a olaria que está produzindo ali em Russas, a olaria que está produzindo aqui na região metropolitana, a olaria que está produzindo no estado todo, ela vai ter a oportunidade de vender tijolo. Vai precisar de cimento, vai precisar de mão de obra, vai precisar de tecido para fazer o fardamento, de bota, de capacete, de luva, de alimentação. Imagine 90 mil pessoas se alimentando todo dia, 3 vezes por dia, para poder manter um canteiro de obras desse porte. Então, é uma necessidade que precisamos, veículos, caminhões, carga pesada, motorista, tem um conjunto de necessidades de oportunidades que a região metropolitana, Fortaleza, Caucaia e São Gonçalo não vai ter como fazer. Então, nós estamos alertando aos encontros, tem exatamente esse objetivo, alertando que haverá oportunidade para todos. A juventude vai necessitar de carpinteiro, de eletricista, de motorista de trator, de caminhão, de ferramenteiro, enfim, de um conjunto de profissionais para poder serem absorvidos. Se nós não nos prepararmos para isso, virá de fora. E aí o proveito que a gente deveria ter, nós perderemos. Então, esse é o chamamento que nós estamos fazendo. Ao chegar nestes municípios, nós estamos sentindo que as pessoas passam a compreender que ele pode já de imediato, no momento que estiver acontecendo a construção, aproveitar-se das oportunidades. Muito bem, deputado Lula Moraes, muito obrigado por ter vindo. Não é? Eu fico muito feliz sempre tê-lo aqui, um debate muito importante, inclusive sobre essa questão aí dessas manifestações, porque eu vi, não sei, eu me lembro, me recordo bem, eu ouvi, por exemplo, a opinião do ex-presidente Lula, eu achei brilhante. O ex-presidente disse o seguinte: não, democracia nenhuma pode se perturbar por manifestações de rua, não, muito pelo contrário. Nós temos que ouvir o que é que as ruas estão dizendo, lógico. Lógico. Essa é a questão. Afinal de contas, nós lutamos tanto para chegar a essa democracia, né, deputado? E essa é muito alvissareiro. Você vê uma massa de juventude que todo mundo fica dizendo que é alienada. Alienada, que não quer nada, é tudo, só quer para saber si, de política, é individualista e tal. Olha a resposta. Ela não é tanto assim. Ela está antenada com as necessidades e com a sua potencialidade. Parabéns à juventude do Brasil. Aliás, foi a resposta que o próprio Arnaldo Jabbour engoliu em seco e pediu desculpas. Com certeza. Porque ele fez um pré-julgamento absolutamente precipitado e equivocado. Agora, no YouTube, essa turma diz que não aceita desculpa, não. Ele tem que ir para lá, junto com eles, para poder aí é o problema dele. Acontecer. Ele arranjou uma forma de pedir desculpa. Mas isso também mostra que as pessoas precisam ter muito cuidado com o que escrevem também. E isso faz parte Ele também. é muito sabido, né? Isso faz parte do jogo democrático. Sabe de tudo, compreende tudo, às mas vezes, antecipou. É bom ter cuidado, né? É bom ter cuidado. De qualquer maneira, um pedido de desculpa também demonstra que as pessoas também aprendem a recuar. E a democracia, ela propicia isso. Porque a democracia, ela propicia o contraditório, a discussão, o questionamento. Dúvida. Obrigado, deputado, por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Renato. Boa noite a todos. Mais uma vez, foi muito bom tê-lo aqui no Questão de Ordem. Obrigado. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.